a gente vai, entendeu? Boa noite, boa noite a todos e todas. Saudamos os mais velhos, saudamos os mais novos. E estamos aqui, nessa live, juntando a nossa tradição, a nossa fé, nessa temática importante. Axé para preservar. Axé tradição em tempo de pandemia. Estamos em plena pandemia. E a gente vai ter que ressignificar, né? Reinventar para que a gente possa garantir a sobrevivência de todos e de todas. Nós que fazemos parte do axé, né? Tradição, a gente entende como tradição como se fossem os costumes, as formas, o jeito, né? Que um certo povo traz. E a gente tem uma tradição do candomblé, uma tradição do axé, né? A gente vem de muito longe, de terras africanas, né? E aqui chegaram os nossos ancestrais e plantaram essa energia, este axé, que a gente chama de candomblé. A gente candomblé. Ressignificamos as formas de vivência. Apesar de toda a opressão, apesar de toda a dor, a gente sobrevive. Nós somos vivas e fortes dessa história ancestral, plantada por Ianaçuba, Batossi, aquela, né, que com suas energias, com suas vitalidades, com seus conhecimentos, com seus saberes, plantou axé, barroquinha, e da barroquinha, hoje em dia, nós temos agora, vamos dizer assim, temos vários pedaços, né? Porque da barroquinha foi o Casa Branca, o Pofujá, Gantuá, o Morodé Orixá Nilá, e outros terreiros por esse Brasil todo, né? Gente que tem fé, gente escolhida pelo Orixá, para que possa dar continuidade a essa tradição tão rica de saberes, tão rica de valores, tão rica de um processo que contribui nessa construção desse ser humano que quer ser cidadão, que quer ocupar, quer garantir seus direitos. O axé é a força vital que permite o acontecer e o devir. O axé é essa energia que transforma. O axé é essa energia que permite que a gente possa enxergar um mundo diferente. Porque a gente acredita que um novo mundo é possível. E essa pandemia tem trazido muito sofrimento, muitas dores, e a gente que é de axé, né, estamos enfrentando essa pandemia, dando continuidade à nossa tradição, que a nossa tradição é uma tradição integrada, onde os seres e a natureza e o universo, todos juntos, contribuindo para a construção de uma vitalidade, né? E essa vitalidade existe também uma dinâmica, essa transformação, e que a gente vai ter que aprender a trabalhar com essa transformação, com essas mudanças, para manter a nossa tradição viva. Porque muitas vezes as mudanças chegam de forma a negar o nosso papel, a negar a nossa tradição, a negar a nossa fé, a nossa forma de viver, a nossa forma de trocar com a natureza, trocar com o cosmos essas energias para que a gente possa garantir sobrevivência. Então, muitos terreiros de candomblé, muitas casas de axé, Segaqueto, Angola, Umbanda, todas as nações estão passando por um processo de aprendizado de como é que vai ressignificar essa nova estrutura que está posta. E a tradição, ela é viva, e a tradição, ela tem que ser continuada da forma que nós aprendemos com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. A gente não pode inventar, a gente pode pegar o que já existe e a gente trabalhar dentro do processo, ver as possibilidades, de acordo com o tempo, da gente dar continuidade a essa tradição. Os nossos convidados de hoje é o pai Mateus, babá Mateus, que é babá Efum do Morodé Orixá Nilá, e também babá Orixá. Temos a Mara Dioá também, que é Ialorixá, e a Ebé do Ofacaré. Estamos aguardando a entrada da professora Marilu, antropóloga, que é a mediadora dessa live, que a gente está fazendo hoje, a primeira live, depois de tanto tempo, depois de tantas pessoas fazendo live, mas a gente é importante conversar com outras pessoas. Mateus é de Salvador, babá Efum do Orixá
né? O Morodeu Orixá Nilá, e também Babalorixá tem a sua casa de axé, né? Linda, maravilhosa, cheia de filhos, já com cheio de responsabilidades. Temos também a Mara também, que está plantando o axé, arrumando, organizando as suas coisas, e tem a gente aqui que faz parte do Facaré, que eu acho que é um pedaço do Gantuá, um pedacinho do Gantuá, ou melhor dizendo, que eu sou neto do Gantuá, né? Sou bisneto do Gantuá, que eu sou filho do Paulinho de Oxóssi, e também de Augusto César da Silva Lacerda, filho de Ebome Marina, Ebome Cidade, né? Eu já sou bisneto do Gantuá, e a gente aqui é um pedaço na Amazônia que a gente plantou e, com muita dificuldade, a gente mantém o nosso axé vivo, respeitando a nossa tradição, respeitando o que nós aprendemos com os nossos antepassados. Nós somos mais velhos, né? Nossos ebomes, nossos oburais, a gente respeita os nossos mais velhos, a gente respeita também os nossos mais novos, porque o axé é uma troca constante de energia para que a gente possa garantir esse axé. Está aberto a palavra. Matheus, você quer falar um pouquinho, querido? Com você. Sou Matheus, né? Como eu estou repetindo, Babai Fundo, ele é o modelo de Xamilá, Babalorixá, ele é axé, Cururu. São tempos de pandemia, né? Está sendo muito difícil, né? Aqui na Bahia, mesmo com toda amparato de saúde, né? Está sendo muito difícil atravessar tudo isso. Mas o que eu acho que o desafio maior é o distanciamento social. Nós somos uma religião muito próxima. Nós somos uma religião do abraço, né? Tanto é que o Oxóssi, tem uma antiga de Oxóssi, né? Que a gente se abraça. Né? Então, nós somos da religião do abraço. Então, eu acho que o maior desafio no momento é o distanciamento social. Essa questão de não podemos, né, estarmos juntos. Como a gente havia batido um papo antes, nós somos uma religião constituída de família de axé. Né? Então, essa família, nesse momento, está um pouco distante. Né? Distante de pai, distante de mãe, distante de irmão. Né? Nosso culto é todo baseado na união, na família. Então, eu observo que o grande desafio no momento é o distanciamento social. Eu sei que existem problemas na dimensão das questões de saúde, mas falando na questão religiosa, eu acho que o maior desafio no momento é o distanciamento social. Ok. E aí, Mara Deuá, Yalorixá e a Facaré, como enfrentar a pandemia? Como, assim, uma tradição que é baseada na oralidade, onde o Babá Matheus acaba de falar que a questão do distanciamento, que é uma coisa que a gente é muito de estar junto, né? De família, muito de estar abraçando, muito de estar trocando essa energia com o outro, né? Que os orixás também, eles viveram nesse conjunto, nesse coletivo. E aí, como enfrentar? Como é que, Yamara, a senhora está enfrentando dentro do seu terreiro, dentro do seu espaço de axé? Quais são as estratégias, quais são as formas de enfrentamento dessa pandemia? Bem, com relação a essa questão de atendimentos, porque a gente precisa atender as pessoas que chegam às nossas portas, né? Com relação a essa questão do atendimento, eu estou levando em consideração todos os procedimentos, né, postos pela Organização Mundial de Saúde, né? Os clientes, ao chegarem na minha casa, eu sempre recebo com máscara, eu sempre recebo com álcool gel. No caso do jogo, após o jogo, eu sempre faço a limpeza da mesa do jogo, porque o cliente está ali, eu estou preservando a ele e a mim, né? Nesse caso. A nossa religião é uma religião, como colocou o Babá Matheus e o mesmo, é uma religião de união, né? Do abraço, do colocar no colo, né? E, às vezes, essas pessoas chegam precisando desse abraço, precisando desse colocar no colo,
sinceramente, eu estou me sentindo sem poder fazer isso, né? A gente tem que acatar, acalantar, mas observando a distância, o distanciamento, né? O distanciamento. Então, assim, eu tenho tido todo cuidado com as pessoas que têm me procurado nesse sentido, né? De até mesmo quando eu tenho que fazer algum procedimento desse cliente, né? Porque nós usamos as mãos, nós precisamos usar as mãos, né? Para trabalhar em determinados procedimentos. E aí é complicado, porque você precisa pegar no outro, você precisa, né, dar banho no outro, né? Então, é complicado, mas a gente está utilizando aqui a máscara e utilizando sempre o álcool em gel, né? Recebo essas pessoas com copos descartáveis, né? Quando preciso colocar água, alguma coisa, me pedem água, alguma coisa, sempre mantendo esse procedimento de higiene, que nesse momento de pandemia são fundamentais, para que a gente pense, não, além do isolamento social, tem vários outros procedimentos que a gente precisa manter, né, para que a gente não se infecte e não infecte aquelas pessoas que estão vindo buscar o nosso apoio, né, uma palavra, uma solução para os seus problemas, né? Uma outra questão que eu tenho feito aqui, junto com o Alfacarê, né, é distribuído cestas básicas para aquelas pessoas mais carentes, né? O Alfacarê fez uma parceria com a Xeleuá, e aí nós também estamos distribuindo cestas básicas e kits de material de higiene para essas pessoas, né? Eu acho que isso, nesse momento, é muito importante. A pergunta que o Babá Edson da TD fez com relação a como proceder nesse momento, né, é muito complicado. O que a gente tem que fazer é manter o mínimo de pessoas possível na casa, né, que você possa dar continuidade ao axé, dar continuidade às nossas obrigações com os nossos orixás, né, mas é muito complicado para nós, que somos, como o Babá Matheus colocou, uma família, e geralmente são famílias grandes, né? A gente tem que lidar com isso, né? A minha eu posso dizer assim, no meu ponto de vista, né? Numa casa grande como o Facaré, eu desconheço, eu não sei o tamanho da casa do Babá Matheus, mas eu acredito que também seja bastante grande, né? Tenha bastante filhos. Eu acredito que a gente possa fazer a partir de grupos de filhos, como o Babá Atender vem fazendo, né? Dividir essas pessoas por grupos, né? Para que a gente consiga estar mantendo as nossas obrigações com os orixás mensalmente, né? É impossível se fazer diariamente, porque a gente sabe que necessita desse distanciamento social, a gente precisa estar nesse isolamento, ainda mais agora aqui no Pará, com toda essa abertura, que as pessoas... chegou o mês de julho, todo mundo foi para as férias, sem se importar com o outro, né? Lotaram as praias, sem se importar com o outro, e a minha grande preocupação nesse momento é como nós vamos ficar quando essas férias terminarem, né? Como nós vamos conseguir diminuir, né, esse número de mortes que a Covid vem fazendo com essas pessoas que não têm... não se importam, né, com a saúde, com o bem-estar do outro, nesse momento de pandemia. Então, é muito complicado, porque nós sabemos que não há vacina e que nós ainda vamos atravessar essa pandemia, talvez, por todo o ano de 2021, né, quem sabe, né, 2022. E estratégias precisam ser pensadas para que a gente não deixe de fazer as obrigações, né, para os nossos orixás. O Facaré faz uma festa belíssima
festas belíssimas e uma festa belíssima para Oxóssi, né? E a gente concentra bastante gente e que a gente já está pensando assim, como vai ser o nosso outubro, né? Como vai ser o nosso outubro? Porque até mesmo eu acredito que dentro do barracão, as pessoas que vão para dormir, precisam dormir no terreiro, elas precisam de ter esse distanciamento, né? Uma das outras. Como diz a Organização Mundial de Saúde, de 1,5 m, né? Entre uma e outra. Porque a gente é irmão, a gente pensa, não, aqui fulano não está tudo bem, ele não é, ele não está contaminado, mas de repente ele é assintomático, né? E a gente não sabe. E aí vai dormir de perto, a questão dessa respiração, desse ar, né? Que a gente precisa estar trocando, e eu acho que essas questões elas precisam ser pensadas. Se fazer um projeto, né? Um projeto de como trabalhar isso durante esse período de pandemia. Quais são as nossas necessidades, como a gente vai conseguir mediar isso, né? A partir de tudo que se faz dentro do terreiro, né? Desde o atendimento ao cliente, ao atendimento no jogo, atendimento no processo de boris e de ebós, né? E também dentro da casa, nesse momento que a gente precisa fazer essa obrigação de estar, né? Saber quem pode estar presente ali e como pode estar presente, porque não basta usar a máscara, né? Você tem que manter os cuidados, né? E às vezes a gente, com afã de estar fazendo ali diretamente, de estar envolvido com toda aquela energia que a gente sabe que é muito forte, né? A gente acaba se despreocupando e deixando questões, por exemplo, como tomar água no mesmo copo, como tirar a máscara, porque aqui é impossível passar o dia inteiro com uma máscara, porque é muito quente, né? O clima muito quente. Então, várias questões a gente vai ter que se policiar, né? E eu penso também que criar a palavra não é projeto, me foge a palavra agora, né? Mas esse direcionamento para que a gente possa levar adiante as nossas reivindicações com os orixás. Olha, incrível que pareça, né? Nós somos povos tradicionais de matriz africana, né? Nós somos instituições patrimoniais do Estado. E tem uma pergunta de uma companheira, por exemplo, ela perguntou se existe uma rede solidária que esteja trabalhando junto com a gente, né, no apoio material. E como é que está estruturado? Infelizmente, diretamente falando, não existe essa rede. Para nós, povos tradicionais de matriz africana, os povos quilombolas, essa rede, ela não existe. Existem alguns pontos, algumas ações que são factuais, algumas ações que estão ocorrendo. Por exemplo, nós da FAIA, nós conseguimos fazer uma parceria junto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que a gente está chamando esse projeto de Axé para Preservar, onde a gente conseguiu montar 200 cestas básicas e 200 kits de higiene. O kit de higiene foi construído na própria FAIA. Nós fizemos o sabão líquido, o sabão em pedra, fizemos o detergente, fizemos água sanitária, construímos máscaras e distribuímos com quilombos, com nossos parceiros dos quilombos e também alguns terreiros parceiros da gente, mas infelizmente não deu para a gente alcançar todo mundo, né? A Joana, por exemplo, fala, os saberes tradicionais das casas de axé refletem uma questão primordial para o enfrentamento do Covid-19, o autocuidado, né? Isso é questão desse autocuidado que a gente tem, né? Com todo o nosso coletivo, né? Porque a gente sabe a situação que a maioria das casas de terreiros passam. A gente sabe muito bem que é muito difícil se manter um terreiro de axé, porque os custos são elevados, né? Os custos são elevados. E a gente tem muitas pessoas nos nossos terreiros, nos nossos espaços, são pessoas muito carentes, que praticamente o terreiro é a casa delas, é onde ela encontra o abrigo, tanto do alimento espiritual quanto do alimento físico. E a gente tem muitas pessoas que estão morrendo nas casas de terreiro, principalmente os nossos velhos, os nossos mais velhos que não estão tendo nenhum cuidado
o Estado não estabeleceu, não fez nenhum cuidado, não criou nenhuma política específica para tratar essas pessoas. Nós somos comunidades tradicionais. O governo deveria ter uma política voltada para a questão, para contribuir com essas pessoas, com essas casas, que a gente é um patrimônio da humanidade, a gente é um patrimônio histórico, né? O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo com os nossos saberes, com os nossos conhecimentos ancestrais, preparando os chás, né? Preparando alimentos, cestas básicas, né? Muitos terreiros que conseguem juntar, tá distribuindo cestas básicas nas ruas, comida para o povo de rua, muita gente de rua, muita gente sofrendo. Realmente o descuidado com a nossa comunidade. Eu falo por parte do próprio sistema, que não tem um olhar voltado para a gente. Lógico que a gente sabe disso, que é devido ao processo de discriminação, o próprio racismo que está presente, o racismo cultural, que a gente tem que enfrentar todos os dias. E a gente de terreiro está buscando quais são as formas que a gente pode, dentro do nosso pequeno, né, pequeno poder, né, poder de contribuir, de ajudar para reduzir essas dificuldades que a maioria das pessoas estão passando. Aqui, por exemplo, no terreiro, a gente continua atendendo, mas a gente está obedecendo todas as normas determinadas pela Organização Mundial de Saúde, mantendo o distanciamento, mas existem pessoas que chegam numa situação que você tem que fazer o processo iniciático. Nós não estamos fazendo festa pública, eu acho que tão cedo a gente vai fazer festas públicas, porque a gente entende que preservar é viver. Preservar é o cuidado de garantir que as pessoas tenham vida longa, né? E essa convite está para o quê? Ela chegou de uma forma desastrosa, invadiu as casas, invadiu as famílias, invadiu as pessoas com menor poder aquisitivo, e muitas pessoas estão morrendo, né? Nós já temos mais de 100 mil no Brasil, são mais de 100 mil mortos. E muita gente de terreiro também está morrendo. E Matheus, assim, Matheus, meu irmão, quais são as estratégias, qual a forma que você está tentando enfrentar esse sistema, né? Um sistema que praticamente é o Covid. Covid, eu acho que é um sistema, um sistema que também está destruindo, que está matando, e principalmente o nosso povo, né? Muita gente de axé já se foi nessa história. Chegou a Boi Marilu também, nosso mediador. E aí, pai Matheus? Resolvi o problema da internet. Cheguei. E aí, Matheus? Como é que está você, meu amigo? Para enfrentar quais estratégias que você está utilizando para tentar conseguir, pelo menos, reduzir os danos, né? Porque tem coisa que a gente não vai conseguir, né? Porque já chegou, já foi matando, já levou, a gente nada pode fazer. Mas os que estão vivos, a gente tem que cuidar, né, mano? Está ouvindo, Matheus? É importante essa colocação. Está me ouvindo? Estou. Eu achei importante a última colocação que foi feita, essa palavra, o autocuidado. Inicialmente, eu orientei os filhos de santos de permanecerem, né, isolados, mas chegou um momento, que as pessoas estavam em casa com um origem muito, como é que eu posso dizer, inquieto. Né? E a casa de candomblé é o acolher do origem, da cabeça. Eu estou falando, primeiramente, dos de casa. Né? Então, eu acompanhei as orientações da Organização Mundial do Governo, né? E ao tempo que as coisas foram quebrando, eu fui fazendo também esse rodízio, né, que Mara comentou, esses agrupamentos, né, de virem em grupos, né? Então eu fui fazendo um rodízio e continuo fazendo. Por quê? Porque eu senti que muitas pessoas estavam, porque não é só a questão da doença física, nós também vamos enfrentar várias dificuldades, questão das doenças psicológicas, né? Da ansiedade, dos traumas, né? Porque não está sendo fácil, né? Nós não fomos educados a viver isolados. Tudo isso nos foi pego de surpresa. Então, tudo isso mexeu com a nossa cabeça. Então, chegou o momento que eu tive que fazer uma pequena abertura em rodízios à casa do candomblé.
né, a vinda das pessoas de uma forma estruturada, em grupos, e tem mais ou menos um tempinho que eu já estou também atendendo algumas pessoas, tomando esse cuidado. Vou ser repetitivo, como a Manuela falou, a questão do álcool gel, né? Apesar de que nós somos de uma religião que toda hora a gente está lavando as mãos, né? Toda hora está lavando as mãos, lavando as mãos. Você, né? Então, eu tenho tomado também todos esses cuidados. Mas o que eu tenho me preocupado muito é essa questão do né? Nós somos uma religião muita proximidade e não fomos educados para enfrentar isso. E eu acredito que quando tudo isso passar, a casa de São André terá que ser uma central de apoio para muitas pessoas, tanto na dimensão espiritual, pois eu particularmente acredito que esse momento é um momento também de uma influência espiritual muito forte, né? Se nós formos ver a questão das lendas, do Molu, né? A gente vê que é um pouco, se eu posso dizer, né? Um momento de praga, né? Dessa doença, dessa coisa, que é um momento espiritual da gente repensar também nossos comportamentos, né? Esse distanciamento está mais próximo do outro, em acolher, em abraçar, em dizer que ama, né? Porque o que eu observo, o mais triste desse momento é as pessoas estarem no hospital, serem entubadas e não poderem se despedir de sua família. Então, eu acho que também é um momento das pessoas repensarem, dizer ao outro que ama, né? Abençoar, dizer meu pastor, meu pai que abençoe, né? Serem mais próximas. Eu não vou ser repetitivo em falar de questões materiais, eu quero fazer essa colocação. Eu acho que é tempo de repensar. Eu acho que o Maulu, Nanã, o Xumaré, despede uma nova postura, um novo comportamento de vida. Né? Okay. E eu tenho pedido não só ao Maulu, mas a Iemanjá que cuide da nossa cabeça. Porque eu ainda vejo que vai perdurar por um tempo, né? Mesmo que venha a vacina, mas vão ficar sequelas, ficarão cicatrizes, né? Desse momento difícil. Então, acho que também é um momento de repensar. E quando você fala dos mais velhos, eu acho que tem que ter também esse autocuidado. Minha casa é uma casa muito criança, né? Se assim posso dizer. Tem um pouco tempo, uma casa ainda é criança, mas as casas mais velhas, 20, 30 anos, né? Tem muito idosos. Não só na dimensão do mais velho de santo, mas do mais velho de idade biológica. E, às vezes, tem algumas casas que eu estou vendo que não está tendo esse autocuidado com os mais velhos. Eu acho que Mara tem uma colocação da questão de abrir para as festas. Aí eu faço a reflexão. O que adianta celebrar e, ao mesmo tempo, ter o risco de contaminar o outro? Então, eu não vejo como uma celebração. Então, eu acho que também é um momento a gente tomar, achei muito interessante a colocação, autocuidado. Né? A gente ter esse cuidado até nas nossas ações, né? Das obrigações, de festas, de como a gente proceder, mas tomar como base o autocuidado, para a gente não perder os nossos mais velhos. Até porque, como a Edson colocou, o mais velho é que guarda, né? Nós somos de tradição oral, então o mais velho tem muitos saberes guardados e podem nos passar, né? Ainda tem muita coisa a ser passada. Ok.
Os mais velhos são as nossas enciclopédias, né? As nossas enciclopédias são as fontes de saberes. Que seria de nós sem eles? Que seria de nós sem eles, né? O que seríamos sem eles, né? É a nossa sustentação, é a nossa raiz, é a força, essa energia que mantém a gente dentro desse sistema, né? Desse sistema que o sistema nos oprime, o sistema nos tira essa força, tenta cortar o tempo todo, né? Picotando pouquinho, picotando as nossas raízes, para que a gente pareça que a gente caia, né, com a árvore frondosa, uma árvore grande, né? Me lembra a Bomicidália, todo mundo falava, olha, Bomicidália é uma grande enciclopédia. Quando ela se foi, nós perdemos uma grande enciclopédia viva, que era um ancestral, uma mulher de antiga, mas um ancestral vivo, né? E se foi, e a gente ficou sem direção. A gente fica sem direção, a gente se sente perdido, né? Como a gente perdeu o nosso babalorixá, Augusto César da Cebola César, que era uma pessoa cheia de saberes, e ele não tinha essas coisas. Ele sabe, quem ele acreditava, que ele sabia que tinha a ver com a questão do axé, ele não dificultava de dar a direção correta. Ele ser uma pessoa assim, outra enciclopédia que a gente perdeu há pouco tempo. A professora Marilu chegou, aí, professora Marilu, um pouquinho da senhora, eu estou escrevendo algumas coisas que a gente está falando aqui, que eu estou elaborando um roteiro, mais ou menos, para depois a gente montar de um resumo dessa nossa live, que está sendo super legal, super solta, tranquila, muitos saberes. E aí, professora Marilu, que também é Yalaxé do Alfacarê, é iniciada, é da família dela, família da Casa Branca, e virou nossa família, agora faz parte da nossa família. Professora Marilu, com a senhora a palavra, por favor. Boa noite, benção para os meus mais velhos, a benção para os meus mais novos. É muito bom esse tipo de conversa, porque nós escutamos muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Inclusive aqui nas perguntas, tem uma que eu acho que seria interessante ser colocada logo agora, que ela segue dentro do debate que já tendo sido feito. O Paulo Sérgio, ele pergunta se a comunidade tem conseguido fazer a acolhida e a escuta de forma remota, né? E é interessante, né, como inserir essa questão da distância dentro de uma religião que, como bem o Babaiafu Mateus falou, é uma religião de acolhimento, né, de comunidade, de abraço. Como ficaria essa questão do atendimento remoto? Isso é possível dentro da dinâmica dos orixás? Não? E eu passo agora a palavra também, deixo a pergunta para os três e passo a palavra para a Yaebé Mara, né, que vai fazer a sua intervenção. Aí depois o Babá Edson faz o apanhado de tudo e das outras questões que estão surgindo aqui no chat. Não dá para escutar. Ela mutou o microfone dela. Com relação ao atendimento remoto, é complexo para nós, né, da religião de matriz africana, trabalhar com esse atendimento remoto, como já foi dito aqui anteriormente, né, nós somos o acolhimento do abraço, né? Mas eu acho que é válido colocar aqui uma experiência que eu tive ontem, por exemplo, né, de uma pessoa que está com um problema psicológico muito sério devido à pandemia, né, devido a esse recolhimento, tal, esse isolamento, né? É uma pessoa com uma mediunidade muito, muito grande, né, mas que ainda não se encontrou, e a família desesperada, porque, além de tudo isso, ela está com sintomas de Covid-19, e a família completamente preocupada com ela, né, me procurou para jogar e tal. Eu podia fazer esse atendimento remotamente, né? Então, é bem complicado, porque você tem todo um processo para você fazer esse atendimento no jogo, né? Você precisa estar presente, sentir a energia do outro, né? Mas eu tive, né, enquanto responsável, né, por esse meu espaço, eu tive que interagir com a filha
né, dessa pessoa e dar alguns direcionamentos que eu tive que fazer no jogo online, né, com ela, né. É bem complicado, né? Ela esteve presente hoje também aqui, me trouxe fotografias da mãe, né? A situação não está boa, né? E eu fico preocupada, como eu vou ajudar essa pessoa com essa distância, sem eu poder estar presente, fazer alguma coisa por ela, ela precisa estar fisicamente, né? Perto, né? A gente sabe que pode também, que a nossa força de pensamento, a nossa fé, ela remove montanhas, né? A gente pode também ajudar através da nossa fé, do nosso pensamento. Mas, nesse caso específico, a pessoa precisaria realmente vir até o espaço do terreiro para poder, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, um banho, né? Os procedimentos que a gente faz, né? Então, assim, eu acho que daqui para frente, né, nós vamos ter que pensar seriamente nessa questão desse atendimento online, né? Porque, queira ou não queira, nós nos comparamos aos médicos, né, do espírito, né? Como o Babá Mateus colocou, né? A gente precisa cuidar, né? dessa parte psicológica das pessoas, né? Que estão enfrentando, que estão com sérios problemas devido ao isolamento, né? Isso aí vai continuar, com certeza, aí por mais alguns anos na frente, e a gente precisa pensar como a gente vai fazer esse atendimento. É mais uma questão dentro daquele procedimento que eu coloquei ainda há pouco, que a gente deve, daqueles procedimentos que a gente deve pensar para entender como a gente vai atuar daqui para frente, né? Eu acho que é possível, sim, fazer isso, né? Mas aí a gente tem que ver como fazer, né? Também não é aquela coisa que a gente vê na internet, né? De jogar o búzio ali e dizer isso e aquilo, né? A gente precisa manter a nossa tradição, que é esse contato com o outro, que é o colocar no colo, né? Que é fazer alguma coisa, estar presente para consolar aquela pessoa com a nossa energia divina dos orixás. Eu acho que é sério que o Covid-19 vão deixar sequelas que são, eu acho que sequelas que vão ser por um bom tempo irremediáveis. No entanto, a gente tem que entender, olha, se eu sempre uso o exemplo assim, se os nossos antepassados, eu falo se os nossos ancestrais, né, passaram pela situação que foi posta pelo sistema de opressão, o sistema racista, né, com tudo que a gente passou, eu falo a gente porque o que eles sofreram, a gente sofre até hoje também de uma forma diferenciada, que eles passaram e a gente conseguiu ressignificar, reconstruir, e estar presente ainda como agente de transformação, como agente que está exercendo a função de ajudar a sociedade, ou ajudar as pessoas a encontrarem as suas energias e trabalharem as suas energias para que elas tenham equilíbrio. Porque o axé não é nada mais do que isso, do que a busca dessa tua energia, que não foi você que escolheu, é o orixá que te escolheu, mas no momento que você a conhece, você passa a trabalhar essas suas energias para que você tenha um equilíbrio. Eu sempre falo que o axé é uma busca constante do equilíbrio. Então, o tempo todo, a gente tem que estar vigiando. Então, o Covid-19 chegou, ok? Afastou a gente, distanciou a gente, já que a gente é de estar colado, de estar perto, mas a gente sempre trabalhou a questão da oralidade, a palavra, né? A palavra, o amor, eu te amo, eu estou aqui, olha, me escuta, viu? Porque eu te amo, você não está sozinho, você tem alguém que está perto de você, você tem um axé, você tem um orixá, você tem uma energia, e a orixá, a gente pode cuidar em qualquer lugar, porque o orixá está em tudo que é lugar, né? Se dificulta eu ir no terreiro, não poder ir no terreiro, porque o sistema mesmo que dificulta, ou a própria condição de garantia de saúde, por garantia de sobrevivência, dificulta,
mas ali você não pode esquecer de acender a sua vela por orixá, de você ligar para o seu zelador, perguntar: meu pai, eu estou assim, que folha que eu posso usar? Que banho que eu posso tomar? Meu pai, eu estou assim. Porque a gente, né, a gente trabalha psicológico, na verdade, eu acho que a gente não é, a gente não pode ser mara. Eu não gosto de me comparar que a gente é um médico, não. A gente é sacerdote, a gente é babalorixá, a gente é zelador de axé, a gente é cuidador de axé, e isso a gente foi preparado para poder cuidar das pessoas, para ajudar elas a encontrar o caminho delas, encontrar a harmonia e o equilíbrio. Então, o distanciamento, ele tem que ser buscado e resolvido de uma outra forma. Ora, se eu tenho um sistema de WhatsApp, né? Se eu estou aqui em casa, eu tenho um orixá, que eu vou no pé do Omolu, como o próprio Matheus falou, o Omolu, que é o Senhor da Terra, Nanã, que está ligado com a questão dos orixás ancestrais, orixá do nascimento, da criação, Oxalá, a gente conversa, a gente troca a língua com o orixá, né? A gente troca a língua com o orixá. Né? E ali, quando a gente está invocando, a gente está pedindo uma energia, que o orixá restabeleça a energia daquela pessoa. Sei que algumas coisas é importante, é necessário se fazer o ebó, né? Que são os elementos que são utilizados para que as trocas sejam realizadas no sentido de a gente buscar o que a gente mais precisa, né? Então, a gente tem que atender as pessoas. Ou eu tenho que atender as pessoas, ou um telefone, ou um WhatsApp, ou um bilhete, ou um recado, né? Mas muitos parece que não percebem que as coisas que acontecem no mundo, como eu disse assim, nada acontece à toa, e às vezes nada acontece por acaso. Axé, alaxé, a vida e a morte fluem sem parar, só que a gente não foi preparado para morrer. Não foi dito para a gente, sabe que o nosso processo é de nascer, viver, ressignificar, né? A gente vai para outra dimensão, mas as pessoas ainda têm o olhar em relação à morte pela visão ocidental, elas não entendem que a morte é uma transformação, é uma mudança de espaço, é uma mudança de dimensão, né? Pelo aprendizado que a gente teve ocidentalista de achar que a morte é o fim e que a morte termina tudo. Lógico que a gente também não está preparado para esse enfrentamento, né? Porque a vida e a morte, ela flui sem parar, né? A Covid chegou, né? Como uma tempestade, como um terremoto, né? Foi invadindo as nossas casas, invadindo nossos espaços, distanciou a gente da gente mesmo, porque na medida que a gente está trocando um com o outro, né? Dialogando e conversando com o outro, a gente está buscando caminhos que favoreça essa busca do equilíbrio constante que a gente tem. Então, eu atendo, as pessoas às vezes me pedem para eu ligar, ligam para mim, dá uns dados, eu ligo, logo, eu tento passar alguns banhos, eu vou no pé do orixá, coloco o nome daquela pessoa, peço para o orixá restabelecer aquela energia, né? Então, a gente não pode parar. A dinâmica do axé ensina a gente muitos caminhos, né? E a gente tem que, o tempo, aprender a entender que o tempo é agora. E o tempo da agora exige que a gente tome atitudes, né? Esse autocuidado, né? Essa informação, essa fala, essa conversa, esse diálogo com quem procura ajuda, é o nosso papel de ajudar e contribuir para que possa ajudar na redução dos danos que o Covid tem trazido para toda a nossa comunidade, principalmente o povo de terreiro, nossos velhos principalmente, né? Os nossos velhos principalmente. Eu teria uma provocação para fazer aos três, que já me fizeram em outro momento, que eu acho extremamente importante. É refletir como as comunidades voltarão às suas atividades pós-pandemia. É possível o retorno agora, nesse momento, já que os governos estão autorizando templos, igrejas, né, a abrirem seus cultos? A minha pergunta é como é que as comunidades de terreiro se posicionariam frente a isto? Né? E tem algumas outras perguntas que estão chegando agora, eu não sei se eu faço ou faço depois, como vocês preferem. A outra também é interessante, porque a pergunta da Joana, ela quer essa pergunta: como os saberes dos fazeres do axé ajudam a enfrentar esta pandemia e combater o racismo religioso? Seriam duas perguntas agora. O Mara, eu adoro falar, hein? Com relação a se é possível o retorno agora nesse momento, né?
nós ainda há pouco, antes de você chegar, nós já estávamos conversando sobre isso, né? Uhum. E nós precisaríamos pensar, as casas de axé precisariam pensar, né, numa proposta de retorno, né? Como seria essa proposta de retorno, né? Considerando o distanciamento dentro do barracão no momento em que a gente precisar fazer alguma atividade, porque o axé não tem como parar, né? A gente pode parar, né? Na minha opinião, o que é possível fazer, é possível retornar, né? Com as nossas obrigações com os nossos orixás, a partir de grupos, né? De pequenos grupos. E mesmo com pequenos grupos, seria interessante que se mantivesse esse distanciamento, né? Que eu acho que alguém colocou, eu não lembro quem foi, colocou, depois da minha fala, tocou no autocuidado, né? Esse autocuidado, eu acho que ele tem que ser trabalhado também, né? Até por meio de lives com os nossos irmãos, né? Para que as pessoas possam entender que elas precisam preservar a sua vida e a vida do outro, né? Então, assim, são grupos pequenos, são, mas o risco é, 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 é possível ali, sim, né? O risco está presente, né? Agora, com relação a esse retorno, como era antes, né? Com o público e tudo mais, né? Eu acredito que tão cedo, enquanto nós não tivermos uma vacina, né? Que possa nos prevenir contra contra esse vírus, eu acho muito difícil e complicado o retorno como era antes, com as casas cheias, abertas ao público, né? Esse é o meu posicionamento. Eu ainda toco na questão de que precisamos sentar e fazer esses procedimentos, né? Como agir nos momentos em que a gente precisa estar fazendo as obrigações para os nossos orixás, mensalmente, como o Babá KPD vem fazendo, e como o Babá Mateus também colocou anteriormente que vem fazendo, né? Diminuir esse número de pessoas dentro do axé para que a gente possa se preservar tudo, né? Nós temos dentro do axé muitas pessoas idosas, né? Que precisam estar, que a gente precisa cuidar também, né? Além de muitas crianças, né? Essa é a minha opinião com relação à sua pergunta, Yamarilu, a sua provocação. Como nós somos, né, de uma região de dinâmica viva, eu acredito que não podemos parar, né? Agora, temos por obrigação, como Mara falou, de ter como base o autocuidado e nos organizar em cima desse autocuidado para que nós possamos manter essa dinâmica viva pela fé. Eu acredito também que deve existir uma segurança, seja vacina, medicamento, né, mais eficaz, mas nós precisamos estar seguros para ter essa abertura ao público. Como eu falei anteriormente, de que adianta celebrar, mas celebrar com risco? Né? Eu acredito que não vale a pena. Achei interessante essa colocação de Mara sobre a questão do atendimento remoto. Eu acho que a nossa prioridade é acolher. Uhum. Então, eu acho que hoje nós temos a tecnologia e temos o meio de comunicação. A nossa prioridade é acolher, seja de distância, seja com a presença, com o autocuidado, mas a prioridade completa é cuidar de pessoas. Né? Babalu, então, como é que você falou, a gente tem essa função, né, de ter uma ligação, de a gente ter esse privilégio, né, de nos comunicar com o Orixá. Então, às vezes,
a pessoa quando está em casa, cheia de problemas, a cabeça quente, né, que o Uri não está bem equilibrado, né, ela precisa conversar com o Babá do Estado. Ele é o mediador. É ele que vai, né? Vai descarregar. Mas, por favor, faz o santo acender uma vela, faz o pedido. Qual é a orientação que o Orixá vai dar no momento aqui? Mas a prioridade mesmo que eu vejo, eu acho ou presencial com alto cuidado. Mas nós temos que acolher, né? Não podemos deixar de atender as pessoas, seja de que forma. Deu. É interessante, tanto as falas de Mara quanto as falas de Mateus, no sentido de que o nosso papel, enquanto zelador, enquanto cuidador, né, do axé, é se predispor, se colocar à disposição das pessoas para contribuir no que for necessário nessa busca do equilíbrio. Quanto festas abertas ao público, torno a repetir uma coisa que Mateus falou, como é que a gente vai celebrar com riscos? Não tem necessidade da gente fazer uma coisa dessa, porque a gente está, né, quebrando um protocolo que é a gente como agentes de preservação de vidas. A vida é todo um contexto integrado, né? Envolve a saúde física, envolve a saúde mental, envolve a saúde psicológica, envolve a saúde espiritual. Então, um conjunto de termos e que envolvem ações para poder levar o equilíbrio. Então, não tem por que a gente fazer festa pública se a gente não tem a segurança, se a gente não tem garantia que essas pessoas não vão se contaminar, né? Então, a gente com o papel de acolher, guardar, proteger, cuidar, a gente tem que ficar bastante antenado, bastante responsável por essas vidas. Então, eu acho, na minha opinião, as festas públicas, enquanto não tiver uma segurança, enquanto não tiver uma garantia que as pessoas não vão passar por nenhum processo, né, de desagregação, algum processo de perda da saúde, vamos dizer assim, a gente não vai fazer as festas públicas. A gente sabe que o axé ele é continuado, o axé é integrado. Então, a gente aqui, desde quando começou a pandemia, antes dela, a gente não parou de fazer as coisas dentro do axé. Eu todo dia acordo, vou no quarto de Exu, acendo o orixá do dia. Se tiver alguma comida importante, necessária para arriar naquele dia, a gente arria. Inclusive, nós fizemos uma corrente nacional bem quando a pandemia estava lá bem no auge, de todas as segundas-feiras a gente arriar comida para o Molu, comida para Nanã, né? Pedindo que restabelecer que o Molu, que é o Senhor da Terra também, que é o Senhor da doença e que é o Senhor da cura, restabelecesse a vida do mundo, de todo o universo, né? Porque muita gente fala, Iku, lógico, Iku, que significa a morte, né, na realidade, para as pessoas, né? O Iku é essa energia de tirar a vida física, né? Porque a vida espiritual ela é eterna, eu acredito piamente nisso, sem dúvida. Não, a energia de Iku está solto, né? Iku está na energia. Então, se Iku está na energia, nós que somos do axé sabemos muito bem qual é a relação que a gente tem com o Exu, com o Iku, que é uma relação também de respeito, porque é uma energia também, né? É uma energia forte, uma energia também que é vital, né? No universo, na dimensão dele. Então, a gente faz oferendas, né? Preparamos as nossas casas, preparamos os nossos filhos, fizemos algumas orientações para todas as segundas-feiras a gente fazer, tá ali todo mundo fazendo o que tem que fazer para oferendar o orixá, para que o orixá restabeleça esse equilíbrio, né? Restabelecer o equilíbrio, que é a questão da vida, porque todo mundo sabe que todo dia morre alguém, todo dia nasce alguém, mas do jeito que essa pandemia veio, ela está levando todo mundo, né? E nosso papel enquanto religiosos de matriz africana, pelos conhecimentos, pelos saberes que a gente aprendeu dos nossos ancestrais, trabalhar para que as energias se equilibrem, para que tudo se restabeleça. Então, acho que eu concordo, não farei, pelo menos Ilê Axé e Almir Alfancarê, não fará nenhuma festa pública enquanto a gente não tiver segurança, garantia de
vida. A gente quer todo mundo vivo, alegre, sorrindo, para depois que a pandemia passar e que tiver a vacina, a gente voltar de novo a se abraçar e se beijar. Enquanto isso, a gente vai se abraçando de forma virtual. Certo, Babá. A gente fala muito, né, Tomara, dessa coisa de cuidar do outro, a gente tem falado muito essa fala, mas também existe algo que é perigoso, é que a gente, nessa coisa do valorista da valorista da doação, existe a questão do cuidado com quem cuida. Porque a partir do momento que a gente abre muito, né, relaxa muito ao atender pessoas, a casa cheia, a gente está no risco também, porque babalorista não é assim, né? Então, assim, a gente também precisa preservar, né? E fazer as pessoas entenderem que aquele que cuida também precisa de cuidar, precisa de proteção, precisa, né? Se proteger, né? Porque nós somos, antes de sermos babalorixá, nós somos humanos, né? Nós temos também os nossos sentimentos, nós temos o nosso origem semelhante ao de todos, né? E que não sendo fácil para ninguém. Então, essa abertura também demais, né, nos coloca o cuidador em risco, gente. Com certeza, Matheus, com certeza. Coloca sim, né? Verdade. Isso também envolve, mesmo dentro dos grupos pequenos, né, que estão fazendo as obrigações, isso também envolve um cuidado especial com essas pessoas, né, que vão trabalhar, voltam para casa, vão à roça, mesmo sendo grupo pequeno, né? Esse sair e voltar também precisa ser muito bem cuidado, precisa ter muito, né, zelo, tanto para quem sai e volta, como para quem fica dentro da comunidade, né? Com certeza, com certeza. E as pessoas têm, as pessoas têm que entender que isso é importante. Na hora que eu tenho esse cuidado comigo, de eu ir na rua, usar máscara, quando eu chegar na casa do terreiro, descansar o meu corpo no meu cantinho, fazer asepsia nos meus pés, fazer asepsia na minha roupa, tomar banho, trocar a roupa, fazer todo o processo de higienização, para que eu não venha também a ser aquele que é o agente que trouxe, né? Que trouxe o convite para dentro de casa, né? Porque muito aconteceu com muitas pessoas falam isso. Elas achavam não, porque muita gente, porque eu sou de axé, eu diz, eu sou de axé, o convite não vai me pegar porque eu sou de axé. Mas não é assim não, gente. O axé também não pode ser efetivado de forma irresponsável, né? Porque cabe a responsabilidade das pessoas também, que eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do outro também. E como o Matheus falou também, a gente que é zelador de santo, a gente que é babalorixá, né? Que a gente cuida, mas a gente também precisa ter certos cuidados com a gente mesmo. Ainda mais, por exemplo, eu que já estou com a idade já bastante avançada, mas eu me preocupo com isso, me preocupo do cuidado. O cuidado ele tem que ser em duas vias. Eu cuido para ser cuidado. E outra coisa, tem pessoas dentro do axé que acham que porque eu sou de axé, porque meu orixá é Xangô, porque eu sou de Ogum, porque eu sou de Omolu, porque eu sou de Ansã, porque eu sou de Obá e de Oá, a convite não me pega, a convite vai pegar. Se você não tiver cuidado, se você não respeitar as normas de distanciamento, se você não usar a higiene corporal, né, a higiene que é necessária, você vai contaminar você e vai contaminar os seus familiares, vai contaminar os seus entes queridos. Aí, depois, quando a gente perde, né, aí que a gente vai chorar lágrimas que a gente não devia derramar lágrimas, mas comprometido com esse cuidado com essa comunidade. Principalmente nós que dentro do axé, que tem muitas pessoas antigas dentro do axé que precisam de um cuidado especial. Né? Cuidado especialíssimo, né? Afinal de contas, são as nossas enciclopédias vivas, né? Que nós temos nas nossas casas e a gente tem que preservá-las. Essa é uma questão, Babá, que passa, como eu coloquei antes, pela responsabilidade de cada um, né? E assim, eu acho importante, volto a repetir, né? Que a gente discuta isso em outras lives com os nossos irmãos, né? Discuta, que se coloque, porque
isso tem que ficar o tempo todo na nossa memória, né? Como nós estamos passando por um processo que nós nunca havíamos passado antes, né? É bem fácil a gente se descuidar, né? É bem fácil a gente se descuidar, porque nós não estávamos acostumados a toda a esses hábitos de higiene, né? A esses protocolos, né, que foram colocados agora com a pandemia, protocolos de higiene, né? Então, eu acho que é necessário que isso fique bem latente o tempo todo, a gente conversando sobre isso, né? Porque sempre tem aquele que chega e, porque ele chegou ali, ele já vai tirando a máscara e ele coloca a máscara em qualquer lugar, né? Em cima da mesa, em qualquer lugar. Ou então, ele vai entrando, ele esquece que tem uma pia lá na frente da entrada, onde ele deveria já higienizar a mão na entrada, né? Por conta disso, né, eu acho que a gente precisa discutir, ficar discutindo bastante isso, para que isso aí vai mudar no futuro, a gente vai ter um outro comportamento com relação à higiene corporal, né? A gente sabe que isso não é momentâneo e que a gente vai acabar colocando na nossa vida esses procedimentos de higiene. Mas, por enquanto, a gente ainda está no processo de aprendizagem, né? Porque a gente costumava fazer isso, né? Hoje eu estava conversando durante a tarde com um dos coordenadores do SEM na Bahia, que é o Coletivo de Entidades Negras. E ele estava conversando comigo e me alertando uma coisa. O governo, na realidade, ele não criou, entre aspas, né? Não criou nenhuma política de cuidado com esses povos tradicionais de matriz africana. E aí a gente começou a discutir o seguinte, que você sabia que os terreiros de candomblé, os espaços do terreiro de candomblé, são espaços tradicionais e também são considerados espaços de cultura. E aí está vindo uma lei aí, que é uma lei que vai contribuir, de uma certa forma, com essas instituições. Eu não sei como é que vai ficar a discussão no campo cultural, porque a Lei Aldir Blanc, que é essa lei que saiu, é uma lei que está vindo para poder ajudar as pessoas que fazem cultura. O terreiro é espaço de cultura. Agora, devido ao racismo estrutural, eu acho muito difícil que os terreiros, a não ser que a gente brigue e se organize, para que os terreiros também garantam essa ajuda do governo. Né? Ajuda do governo, porque alguns lugares, em Salvador, já a discussão teve uma live, inclusive, que falando sobre isso. Como os terreiros podem garantir a acessibilidade dos terreiros a o que a lei determina que ajuda durante 3 meses para os terreiros também. Né? E aí fala, aí é uma coisa que se algumas pessoas de outros terreiros estão escutando também, as pessoas começaram a interagirem para tentar buscar esse espaço, essa ocupação de espaço, né? Porque a gente sabe que a gente sofre o racismo estrutural e, de repente, o terreiro não é espaço cultural. Sim, o terreiro é um espaço tradicional, o terreiro é um espaço tradicional de matriz africana, mas também é um espaço que é fazedor de cultura e cidadania, né? Todo mundo sabe disso, né? Aí o Babá acabou respondendo a pergunta do Paulo Sérgio, que era justamente sobre essa questão do acesso às políticas públicas. Ele falou do histórico acesso precário ou não às comunidades políticas públicas estaria vitimando mais pessoas de comunidade, de terreiro, no contexto da pandemia? Tem conseguido acessar, por exemplo, a renda emergencial? Eu não sei se a gente teria dados para responder, né? É questão, porque a maioria dos terreiros, a maioria das pessoas de terreiro de candomblé, a maioria são pessoas assalariadas, tem muita gente desempregada também. Eu acho que a questão da ajuda emergencial aí do governo, muitas pessoas estão tendo acesso, só que a dificuldade é muito grande, muito grande. Eu tive filha de Santa aqui, que coitado, todo dia ela chorava, tinha que vir para cá, pegava a internet para tentar conseguir ter o acesso a esse auxílio emergencial, né? Porque realmente o governo burocratizou muito, o governo parece que não conhece a gente, não tem um controle da sua cidadania, das pessoas, para garantir essa ajuda emergencial. Aqui muitas pessoas vão conseguir depois de 2, 3 meses, que não conseguiram agora, porque precisou acionar o Ministério Público para tentar conseguir ter direito a esse auxílio. Agora, essa lei Aldir Blanc é uma outra lei que tem uma ajuda, de acordo com o terreiro, no valor de 3 mil durante 3 meses,
durante 3 mensalidades, outro até 10 mil reais, para ajudar esses espaços. Agora, se as pessoas também de terreiro se organizarem e estar lá brigando junto com as secretarias municipais de cultura para poder garantir essa ajuda de custo, que é o dinheiro nosso, é o dinheiro do governo, é tributos que foram pagos por a gente, né? E que o governo também está liberando esse valor. Foram 3, se não me engano, 3 bilhões de reais, 3 bilhões. São 3 milhões e 10 bilhões de reais que é para distribuir para o Brasil todo, né? Para todos os municípios. A lei Aldir Blanc, e alguém tem que buscar acessar. A gente pode estar discutindo aí no WhatsApp quais são as formas da gente conseguir garantir essa ajuda para alguns terreiros, né? Que eu acho importante. Eu acho muito importante. Bom, não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, mas eu gostaria de fazer só mais uma pergunta às 3 comunidades. Nós falamos muito do autocuidado, nós falamos do cuidado com os filhos, com o axé. Mas o que as comunidades de terreiro têm feito do cuidado para fora, não é? Em termos de uma ação social envolvendo pessoas carentes? Pois é o que eu estou te dizendo. A gente, por exemplo, a FAIA fez uma parceria, vou repetir, eu já falei antes, mas a FAIA fez uma parceria com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, onde a gente conseguiu distribuir cestas básicas e kit de higiene para quilombola, quilombo de Tancuã, quilombo de Jambuaçu, algumas comunidades quilombolas, e também para terreiros de várias cidades, Castanhal, Abaetetuba, Benevides, Ananindeua, em próprio Belém. Então, a gente fez a distribuição de cestas básicas e o kit de higiene que a gente construiu aqui na casa, né? Esse kit de higiene contava com água sanitária, sabão líquido, sabão em pedra, detergente, água sanitária, máscaras construídas com tecidos africanos, foram cedidos uma parte pela Negron de Perfil, para as mulheres da comunidade construir essas máscaras, e a gente distribuiu com as comunidades. E ainda estamos distribuindo, ainda não parou. A gente está tentando fazer outras parcerias para conseguir mais cestas básicas para estar distribuindo. O kit de higiene, a gente está produzindo, as pessoas trazem o óleo usado das suas casas, a gente faz sabão líquido, sabão em pedra, sabão em pó, e a gente está distribuindo com essas comunidades, ela trazendo as vasilhas também, processo reciclado, né? Processo de sustentabilidade, que é que a gente quer continuar com esse projeto por muito e muito tempo, a questão do kit de higiene, que é importante. Então, a FAIA fez esse papel, né? Distribuindo a gente para fora, para os quilombos, para os terreiros, e a gente continua distribuindo, chamando as comunidades carentes e os terreiros mais carentes, a gente está contribuindo dessa forma que a gente conseguiu fazer essa parceria com o Fundo Brasil de Direitos Humanos e algumas contribuições de pessoas amigas também que doaram cestas básicas para a gente poder distribuir. É o nosso papel, né? Que é o projeto que a gente fala, o nosso projeto chama-se preservar, né? Preservar para viver, né? Viver é preservar. E a gente fez esse projeto, inclusive, algumas pessoas da comunidade participaram, a professora Marilu, a Mara e outras pessoas também, nessa distribuição dessas cestas básicas desse kit. Fomos entregar nas casas, porque quando a gente começou a fazer esse projeto, estava no lockdown total, a gente, de carro mesmo, pedimos autorização para a Secretaria de Segurança Pública para ir nos quilombos, para ir nos terreiros, entregar para as pessoas, as pessoas, na maioria delas carentes, a cesta básica com alimento, cesta básica, inclusive, diferenciada, e o kit de higiene junto com as máquinas, para poder a gente pode fazer dentro do nosso poder, né? Porque sabe que a gente é muito mais. Muitas pessoas pediram, mas a gente não pode atender, não tivemos condição de atender todo mundo, mas quem a gente pode atender e que a gente está atendendo pela necessidade, pela prioridade, quem tem fome e tem pressa, a gente está fazendo o nosso papel. Ok, obrigada, Babá. Bom, eu acho que a gente pode... O papo está bom, né? Tá ótimo. Mas... Já temos uma hora de casa, a Mara também está. Eu, a semana passada, já encerrei, mas aqui tem gente ainda descansando, ainda que eu tenho que estar tomando conta. Né? A gente pode fazer considerações finais, né, professora? O que é isso? Sim, tem mais eu faria a sua consideração final e já se despediria. Eu acho ótimo também. Quem começa? Eu quero terminar, eu quero concluir. Ou vocês querem que eu conclua? Eu posso fazer a minha consideração final. Primeiramente, eu quero agradecer ao Babá Ifum do meu axé, Ilê Morodeu Orixá Nilá, Babá Mateus,
né, porque pela essa participação junto com a gente nessa conversa. A gente é muito amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, tenho muito respeito, né, uma pessoa assim, muito ligada com o meu axé, muito ligada, a pessoa que interage com o axé, um verdadeiro babá, além dele ser de Oxalá, mas ele é uma pessoa iluminada, cheia de energia. A DAFA, a gente agradece essa oportunidade da gente poder estar dialogando, para poder estar conversando, né, sobre coisa importante para a gente, né, para essa troca de saberes, de conhecimentos, que só faz engrandecer a gente. Quero agradecer a Mara também, a Mara, que é a Ibé da casa, também a Lorixá, né, do Afaleuá, e que Olorum abençoe vocês, que ilumine, dê energia, fortaleça, e que a gente possa junto construir o que a gente mais deseja, que é um mundo melhor para todas as pessoas, dentro do nosso universo, né? Cada um tem um universo de saberes, que a gente possa concretizar esse sonho, que é a busca da felicidade constante de todas as pessoas. A gente fez essa live porque a gente também está comemorando os 35 anos da FAIA, a FAIA no Belém do Pará, que eu digo que é um pedaço do Axé Gantuá, um pedaço do Morodé Orixá Nilá aqui em Belém do Pará, onde a gente está ainda aprendendo a lidar com axé, a lidar com os saberes, a dar continuidade. Esse axé plantado por Ianaçô, Iatedá, Iaquelá, e que Mãe Menininha foi uma das grandes referências, e que meu pai Augusto César também foi uma grande referência muito grande, um babalorixá, não só de nome, mas cheio de axé, cheio de energia, cheio de saberes, né, que trabalhou nessa construção de nossas vidas, né? Então, eu fico muito grato, fico muito feliz de saber que a gente, né, faz parte dessa raiz que é raiz grandiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é simples, ela é humilde, porque a gente não quer ser mais do que ninguém, a gente não é melhor do que ninguém, a gente é de axé, e o nosso papel é cuidar, o nosso papel é zelar, o nosso papel é ajudar a integrar esses universos com os sims e com os nãos, né? Com as coisas que a vida nos coloca na frente. E a gente vai ter que continuar enfrentando essa pandemia, porque ela vai deixar sequelas muito grandes em toda a população, e principalmente nós, que somos povos tradicionais de Americana, porque a gente é a parte da sociedade onde as coisas vêm tudo para cima da gente, tudo em cima da gente, mas a gente, na fé no orixá, na fé na energia que a gente traz, a gente supera, a gente ressignifica, a gente trabalha essa dinâmica do eterno construir, da eterna busca da felicidade, eterna busca do amor, da harmonia e do equilíbrio. Axé Ireô, que Olorum, que Oxalá, que Uá, que Manjá, cubra os nossos oris, assim, alimente nossos oris, fortaleça nossos oris, para que a gente seja fortes, saudáveis, para dar continuidade a esse axé tão rico, que eu acho que é o Axé Gantuá. Axé. Agora, babá, estão pedindo para o senhor cantar. Deixa eles falarem depois, rapidinho, Matheus e Mara. Posso até cantar algum pedacinho. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Eu gostaria de pedir Motumbá ao meu babá, ao babá Matheus, a Yalaxé Marilu, né? E gostaria de deixar aqui, né, o pedido à minha mãe Euá, né, que harmonize os oris, né, da humanidade nesses tempos de pandemia, né, que o Oxalá, né, cubra toda a humanidade com seu Alá, né, para que essa pandemia não se estenda por muito tempo, né? E agradeço muito por ter participado e dessa discussão com vocês. É isso. Eu quero agradecer a Edson, né, pelo convite, me senti muito honrado. Não poderia negar, porque eu, como babá eu moro do Estado lá, eu sou servo do Oxóssi. Então, não poderia deixar de participar dessa live. Uma das coisas que a pandemia me fez pensar é que eu devo ir à festa do Oxóssi. Eu fui convidado várias vezes e não fui. Então, eu também fui compartilhado com o Oxóssi e ao Belém do Pará para essa festa. Né? A pandemia me fez também repensar isso, né? Para poder abraçar vocês. Parabéns à Faia, né? Que o Oxóssi possa sempre trazer com fartura a vida de vocês nesse momento tão difícil,
Kiewa, que a Senhora das Possibilidades possa nos iluminar para trazer possibilidades, né, de retomar as festas, as comemorações, a nossa vida normal de axé, né? E que Iemanjá nos dê muito equilíbrio na nossa cabeça, que eu acho que essa é a base de tudo nesse momento, é o equilíbrio. Né? E que eu falar, cubra a todos, né? E proteja a todos sempre. Obrigado, né? A palavra que eu sei é gratidão mesmo a Edson, ao pessoal do Apacaré, e tenham certeza, vai chegar um momento que eu ia abraçar vocês todos. Obrigado. Marilu? Agora a palavra é sua, você vai cantar? Olha, eu gosto de cantar sempre, né? Mas eu gosto assim, olha assim, ó. Hoje é quinta-feira, já é dia de Oxóssi, né? É. Agora, eu gosto muito. Ontem eu estava com os meninos aqui da banda, a gente estava ensaiando. Aí eu estava falando que vidas negras importam sim, né? Vidas negras importam sim, né? Porque o Olorum, quando criou o mundo, ele criou a humanidade, ele criou a humanidade de pessoas diferentes, mas que todas elas tivessem acesso às garantias, né, do exercício da cidadania plena, né? O Olorum não criou a gente para sofrer, para ser escravizado, para sofrer violações. O Olorum criou a gente para viver. É? E eu digo sempre assim, não cai uma folha no chão, se Olorum não permitir. Não cai uma folha no chão, se Olorum não permitir. A vida é bela assim, a vida é bela assim. O tempo passa, o mundo gira, tudo é bonito de se ver. A natureza é a harmonia do universo com você. O tempo passa, o mundo gira, tudo é bonito de se ver. A natureza é a harmonia do universo com você. Do universo com você. Do universo com você. Olorum. Axé. Axé. Boa noite, muito obrigada a todos. Okay. Tchau! Entendi, pode ver.